Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é excelência no atendimento a clientes. Quais são os tópicos a serem abordados nesta aula? Conhecendo os clientes, atendimento, serviços, qualidade, necessidades e motivação, atendimento telefônico. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer os tipos de clientes, prestar um ótimo atendimento, reconhecer as necessidades dos clientes e personalizar o atendimento. Quem são seus clientes? Nós temos clientes internos, que são os funcionários da empresa, e nós temos os clientes externos. Atendimento. O ato de atender. Observem na figura ao lado que os 3 representantes da empresa estão atendendo um cliente, todos eles estão prestando atenção, estão mantendo o contato dos olhos e uma comunicação que possivelmente vai acontecer. Então é importante sempre estar sorrindo, inclusive. A execução. A execução é muito importante. Você tem que ter atenção como se aquele cliente fosse o único da sua empresa. Tudo que você for fazer, executar de uma maneira com o pensamento que ele é o único cliente da sua empresa. E ele é imprescindível, porque sem o cliente não há necessidade de ter a empresa. Nós trabalhamos para os clientes. Quais são os benefícios que nós podemos proporcionar aos nossos clientes? Ter sempre isso em mente. E a satisfação das necessidades deles. Não adianta nós fazermos alguma coisa que aquele determinado cliente não dá valor, não dá importância. Sempre ter essa atenção de satisfazer as necessidades dele. E é isso que é chamado grau de para atingir o grau de excelência. Aqui nós temos a pirâmide das necessidades ou pirâmide de Maslow. É quando nós falamos em necessidades, nós conhecemos mais nossos clientes. A pirâmide de Maslow ou a hierarquia das necessidades de Maslow é um conceito criado pelo psicólogo norte-americano Maslow, que determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal ou profissional. De acordo com a ideia de Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades com o objetivo de conquistar a sonhada autorrealização plena. A pirâmide de Maslow ela é dividida, como vocês podem observar na figura, em 5 níveis, cada um formado por um conjunto de necessidades. Na base da pirâmide estão os elementos que são considerados primordiais para a sobrevivência de uma pessoa, como a fome, a sede, o sexo e a respiração. Para progredir na hierarquia, é necessária a conquista das condições elementares da pirâmide, passando para os próximos níveis, um a um, até alcançar o topo. Como vocês podem ver, ao lado esquerdo nós temos a satisfação fora do trabalho e ao lado direito a satisfação no trabalho. Procure ver com mais detalhes, porque isso vai enriquecer o aprendizado de vocês. Procure sempre superar as expectativas. Nós estamos falando em clientes. Então, procure sempre observar o que aquele determinado cliente gosta para poder superar a expectativa dele. E que eles tenham sempre o grau máximo que a gente consiga atingir para cada cliente, o grau máximo de satisfação. O produto final de um contato. Um ato de responsabilidade. Por exemplo, para a sua empresa é essencial, é fundamental que você conquiste os clientes, que eles tenham sempre a satisfação, esse grau máximo de satisfação, porque ele vai continuar comprando da sua empresa e continuar dando lucro para a sua empresa. Dicas de atendimento telefônico. Identifique-se corretamente. É importante para a pessoa que está do outro lado da linha saber com quem ela está falando, caso haja necessidade de voltar a ligar. E também, quando você atender o telefone, sempre procurar colocar uma voz de sorriso, não uma voz muito alta, uma voz de uma pessoa que está estressada. Se preocupar sempre com isso. Concentrar-se na conversa e seja prático. Anote tudo o que ele vai falando, porque caso seja necessário você transferir para um colega para resolver um determinado problema, uma situação, você não vai precisar que ele repita tudo para o seu colega.
Cuidado com o seu tom de voz, como nós falamos. Procure ter um tom de voz assim agradável, não um tom de voz de agressivo, de uma pessoa estressada. Passe segurança nas colocações que você fizer. Se fizer uma pergunta que você não saiba responder, é preferível falar, olha, eu vou buscar informação e informo o senhor depois, tudo bem? Não segure recado, sempre anote. Se falando com o seu cliente, ele falar, eu preciso falar com o seu gestor ou com outro colega, anote e transmita.